Olá, pessoal! Já pensaram como seria se a organização de memória fosse um mapa do tesouro nos jogos de aventura? Cada célula de memória é como um baú cheio de dados preciosos e precisamos das coordenadas certas para encontrar e acessar cada um desses tesouros. Hoje vamos aprender como calcular essas coordenadas, ou melhor, como calcular os bits necessários para endereçar a memória do nosso computador Aventura. Prontos para essa jornada? Mas antes da gente entrar a fundo nos exercícios, vamos entender o que são esses cálculos de memória e por que eles são importantes. Quando falamos de memória de computador, estamos nos referindo à quantidade de espaço disponível para armazenar dados e instruções, claro, que o processador precisa acessar. Cada local da memória tem um endereço exclusivo que o processador usa para encontrar os dados que precisa. Esse endereço é único, tá? Então não tem como a gente errar. Calcular a quantidade de bits necessários para endereçar a memória é como eu determinar quantos dígitos você precisa para numerar todas as casas de um bairro. Se um bairro tem muitas casas, você vai precisar de muitos dígitos e vai numerar todas as casas. Da mesma forma, se a memória tem muitas células, a gente precisa de mais bits para endereçar cada célula. E esses bits vêm da própria memória. Então, existem diferentes tipos de cálculos que a gente pode fazer com base na capacidade da memória e na quantidade de dados que cada célula pode armazenar. Hoje, na aula, vamos explorar dois exemplos específicos para entender melhor esse conceito. É por isso que quando você coloca o seu pendrive de 8 GB, ele nunca vai te dar os 8 GB. Vamos descobrir? Vamos começar com um exemplo simples. Quantos bits são necessários para endereçar cada célula de uma memória com uma capacidade total de 64 megabytes, onde cada célula armazena 8 bytes? Primeiro, precisamos converter a capacidade total de memória em bytes. Sabemos que 1 megabyte é igual a 1.048.576 bytes, ou 2 elevado a 20 bytes. Então, 64 megabytes é igual a 64 vezes 1.048.576. Dá um total de 67.108.864 bytes. Agora, cada célula armazena 8 bytes. Precisamos calcular quantas células existem na memória. O número de células é igual aos 67.108.864 bytes dividido por 8 bytes, que vai dar um total de 8.388.680 células. Para endereçar cada uma dessas 8.388.608 células, precisamos calcular quantos bits são necessários. Esse cálculo é feito determinando quantos bits são necessários para representar o número 8.388.000, que é 2 elevado a 23. Bits necessários é o meu expoente, 23 bits. Portanto, são necessários 23 bits para endereçar cada célula de uma memória de 64 megabytes, onde cada célula armazena 8 bytes. Vamos para um segundo exemplo. Quantos bits são necessários para endereçar cada célula de uma memória com capacidade total de 128 gigabytes, onde cada célula armazena 16 bytes? Primeiro, convertendo a capacidade total de memória em bytes, a gente vai saber que 1 GB é 1.073.741.824 bytes, ou 2 elevado a 30 bytes. Então, 128 GB é 1.073.740.824 bytes. Como cada célula armazena 16 bytes, calculamos o número de células da seguinte forma. Dividimos 137.438.953.472 bytes por 16 bytes. Vai dar 8.589.934.592 células. Para endereçar cada uma dessas 8 bilhões de células, a gente tem que determinar quantos bits são necessários.
e a gente coloca em potência de 2. Isso é equivalente a 2 elevado a 33. Pegando o meu expoente, os bits necessários para endereçar são 33 bits para cada uma dessas células da memória de 128 GB, onde cada célula tem 16 bytes. Agora vamos para um outro tipo de exemplo. Se uma memória possui 8.192 células, onde cada célula armazena 4 palavras de 16 bits, quantos bits são necessários para endereçar cada célula diretamente? Primeiro, precisamos entender a capacidade total de cada célula. Cada palavra tem 16 bits e cada célula armazena 4 palavras. Então, a capacidade de cada célula são 4 palavras multiplicado por 16 bits por palavra, que vai dar 64 bits por célula. Como cada célula já está definida em termos de armazenamento de 64 bits, agora a gente precisa calcular quantos bits são necessários para endereçar as 8.192 células. Para isso, determinamos quantos bits são necessários para representar o número 8.192, que é a potência de 2 elevado a 13. Então, eu tenho 13 bits necessários. Portanto, são necessários 13 bits para endereçar diretamente cada uma das 8.192 células de memória. Se uma memória possui 16.384 células e cada célula tem 8 palavras de 32 bits, quantos bits são necessários para endereçar cada célula diretamente? Primeiro, a capacidade total de cada célula. Nós temos palavras de 32 bits e a célula armazena 8 palavras. São 8 vezes 32 bits. Vai dar 256 bits por célula. Para endereçar as 16.384 células, determinamos quantos bits são necessários para representar o número 16.384. Relembrou? Potência de 2. Divide por 2, que vai dar 2 elevado a 14. Então, os bits necessários são 14 bits. Portanto, 14 bits para endereçar diretamente cada uma das 16.384 células dessa memória. Para um exemplo final, a gente vai considerar uma memória com 1.024 células, onde cada célula armazena 2 blocos de 32 bits. A pergunta é: quantos bits são necessários para endereçar cada célula diretamente? Primeiro, calculamos a capacidade de cada célula. Cada bloco tem 32 bits e cada célula armazena 2 blocos. Então, a capacidade de cada célula é igual a 2 blocos vezes 32 bits por bloco, que vai dar 64 bits por célula. Agora, precisamos calcular quantos bits são necessários para endereçar as 1.024 células, determinando quantos bits são necessários para representar o número 1024, que é 2 elevado a 10. Então, os bits necessários é igual a 10 bits. 10 bits são necessários para endereçar cada uma das 1024 células dessa memória de exemplo. Espera aí, não acabou não. Vamos adicionar um exemplo final. Quantos bits são necessários para endereçar cada célula de uma memória com 2.048 células, onde cada célula armazena agora 4 blocos de 64 bits? A gente primeiro calcula a capacidade de cada célula. Cada bloco tem 64 bits e cada célula armazena 4 blocos. Então, a capacidade de cada célula é igual a 4 blocos multiplicados por 64 bits por bloco, que vai dar 256 bits por célula. Para endereçar as 2.048 células, determinamos quantos bits são necessários para representar o número 2048. Vou transformar em potência de 2, que vai dar 2 elevado a 11. O meu expoente é equivalente aos bits necessários. Portanto, são necessários 11 bits para endereçar cada uma das 2.048 células dessa memória.
Ufa, caiu um zero aí. Opa, caiu não, pega de volta. E aí, gostaram de decifrar os mistérios dos cálculos de memória? Agora vocês sabem como calcular a quantidade de bits necessários para endereçar diferentes tipos de memória, o que é essencial para entender como os computadores gerenciam e acessam dados de forma eficiente. Para continuar essa aventura, acessem a plataforma e leiam o texto de aprofundamento. Depois, participem do fórum, comentando nas respostas dos colegas e trocando ideias sobre o que aprendemos hoje. Ah, não esqueçam de responder ao quiz, é importante para garantir a nota da aula. E vamos lá, vamos nessa porque no mundo da tecnologia, conhecimento é o nosso maior poder. Até a próxima e continuem calculando as memórias. Até lá!